A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Eu quero trazer aqui em rápidas palavras uma importantíssima meditação para o seu coração, que está baseado aqui na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Pedro estava escrevendo aos irmãos, dizendo que não foi com prata nem com ouro que eles foram resgatados da vã maneira de viver que, por tradição, eles haviam recebido de seus pais. Todos nós, quando nascemos, nós recebemos os ensinamentos dos nossos pais. E nossos pais receberam ensinamento dos nossos avós. Depois bisavós, tataravós e assim sucessivamente. Todos nós recebemos os ensinos religiosos dos nossos pais. Eu também recebi os ensinos religiosos dos meus pais. Mas quando a gente é criança, a gente não entende, não sabe como questionar se não tem entendimento, né? A gente só conhece a religião que os nossos pais nos passaram. A gente não tem conhecimento de outras religiões. Mas com o passar do tempo, a gente cresce. A gente vai então descobrindo que existe uma religião aqui, existe outra religião lá, a outra religião aqui. Segundo pesquisas, há mais de 10.000 religiões no mundo. Então, é importante a gente saber se os ensinamentos religiosos dos nossos pais estão fundamentados ou em consonância com a palavra de Deus. É muito importante. Pedro está escrevendo aos irmãos que haviam se convertido a Jesus Cristo. Ele disse: olha, nós somos resgatados. Vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, da vossa inútil maneira de viver, que por tradições vocês receberam dos vossos pais. Ou seja, esses irmãos deixaram de andar segundo os ensinamentos religiosos dos seus pais, das tradições dos seus pais, para viver para Cristo. Entenda que agora eles passaram a viver para Cristo. Então, é preciso a gente entender os ensinamentos que recebemos, as tradições que recebemos, tem fundamento na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela está acima de qualquer tradição, ela está acima de tudo e de todos. Ela é a verdade de Deus na terra. E a palavra de Deus nos orienta que somente em Jesus há salvação. Se não vejamos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro, quando estava se defendendo no sinédrio, ele disse essas palavras. O mesmo apóstolo São Pedro. Ele diz assim, Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Olha, ele está dizendo, em nenhum outro há salvação. Ele estava falando de Jesus. Ele estava pregando, discursando sobre Jesus. Se você ler o contexto do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele está falando de Jesus. Falando Pedro de Jesus, ele disse, e em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há.
Não existe outro que possa nos dar a salvação, a não ser Jesus Cristo. Isso é a palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, debaixo do céu, está dizendo Pedro, nenhum outro nome. Não existe outro nome a não ser o nome de Jesus, que é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O apóstolo São Pedro está dizendo que salvação só se tem em Jesus Cristo. Salvação é só em Jesus. Não tem outra forma. O próprio Jesus, no livro de João, capítulo de número 14, versículo de número 6, disse assim Jesus: disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está afirmando que ele é o caminho. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é uma grande mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Essa história de que todas as religiões levam a Deus é mentira. O único que leva a Deus é Jesus Cristo. Veja que Pedro disse que em nenhum outro há salvação, e Cristo está dizendo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa última parte do versículo, muitas pessoas lê errado, cita errado. Ele diz, ninguém vai ao Pai. Jesus não disse, ninguém vai ao Pai. Lê aí na sua casa, que está dizendo, ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Olha só, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, se não for por meio de Jesus, ninguém chega ao Pai. Por quê, querido amigo? Porque somente Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário. O próprio apóstolo Pedro disse que nós não fomos comprados lá, que você leu comigo, nem por prata, nem com ouro, mas com sangue precioso de Jesus. Jesus veio para salvar o homem. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 19, quando Jesus vai até a casa de Zaqueu. Capítulo 19 de São Lucas, versículo 10, disse Jesus, porque o Filho do Homem, falando dele mesmo, veio buscar e salvar os que se havia perdido. Amigo, salvação é só em Jesus. Quando Jesus ali na cruz do Calvário disse, Pai, está consumado, ele está dizendo, Pai, eu paguei o preço. Está feito. A reconciliação com Deus foi feita por meio de Jesus. De forma que a Bíblia é categórica em afirmar que salvação é só em Jesus. O próprio João, para nós finalizarmos, para o vídeo não ficar muito extenso, o capítulo 10, versículo 9 de João, o próprio Jesus disse, João, capítulo 10, versículo 9, Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, não é se entrar por aquela religião,
se entrar pelo fulano, se entrar pelo Beltrano. Não, se entrar por mim, aleluia. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se alguém entrar por mim, vai ser salvo. Meu amigo, não tem outra forma do homem ser salvo. Cabe a você avaliar. Cabe você pensar, refletir, procurar entender enquanto você está na caminhada para a eternidade. Porque depois que o homem parte desta vida sem Cristo, não tem mais jeito. Enquanto você está na caminhada rumo à eternidade, este é o momento, esta é a hora, este é o dia de você tomar a decisão em aceitar o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador e procurar viver o que ele ensina na sua palavra. E muitas das vezes, meu amigo, ou se não todas as vezes, a maioria das vezes, em regra geral, o homem tem que abandonar os ensinos religiosos que por tradição recebeste dos seus pais. Porque às vezes os ensinos religiosos que alguém recebeu dos seus pais não está enquadrado na palavra de Deus. Aí, quando não está enquadrado na palavra de Deus, aí não tem salvação. Não estou falando de ensinos éticos, morais, não estou falando isso. Estou falando de ensinos religiosos. Todo ensino religioso, ele tem que estar enquadrado na palavra de Deus. Eu congrego em uma igreja. Eu tenho um pastor que prega a palavra, mas eu estou ali observando a palavra de Deus. Se ele falar alguma coisa fora da palavra, eu não vou aceitar. Não vou tomar aquilo para mim. Meu compromisso é com a palavra. Assim também deve ser o seu compromisso com a palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deva frequentar a igreja, que você não deva ter comunhão com os irmãos. Deve se frequentar. Então, meu amigo, decida enquanto você está a caminho da eternidade. Você está vivendo o que a palavra de Deus ensina ou está vivendo tradições religiosas que recebeste dos seus pais? Quando eu digo tradições religiosas, eu não estou falando de ensinos morais, éticos. São ensinos religiosos. Você sabe o tipo de ensino que você recebeu dos seus pais. Você sabe. Então você vai pegar esses ensinos religiosos e vai confrontá-los com a palavra. Se tiver dentro da palavra, aí tudo bem. Mas se não tiver segundo a palavra de Deus, aí a gente não pode aceitar. Aí a gente não pode obedecer. A gente tem que ficar com a palavra. Meu amigo, tome a decisão na sua vida em servir a Jesus, porque salvação é só por meio dele. Que Deus te abençoe. Se você tiver curiosidade, interesse, melhor dizendo, não é curiosidade, interesse em aprender mais sobre a salvação em Jesus, é só você mandar um e-mail para mim, vou deixar aí no rodapé desse vídeo, o e-mail. Você vai mandar o e-mail e vai me perguntar lá sobre as suas dúvidas, né, sobre a salvação, como você ter um encontro com Jesus, como você procurar agradar a Jesus, né? Enfim, como você alcançar a salvação em Jesus. Eu estarei ali no e-mail para te responder, com a ajuda do Espírito Santo, dentro da palavra, lhe dar as respostas que você deseja. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.